A educação, antes de um direito, ela é um dever. Você devia ser da educação. Com a mesma camisa. Olá, eu sou o Bruno Falcão. Eu sou Arthur Demarré. Nós somos os Miseráveis. Hoje falaremos sobre a alegoria da caverna. Vambora. Go! Arthur vai começar. A gente prometeu numa aula que a gente ia falar sobre, na mesma aula, sobre a metáfora da linha dividida e a alegoria da caverna na mesma aula. O povo tá acostumado, explica não. Mas não deu, assim, ficou muita coisa, né? A gente resolveu separar. Então, numa aula a gente falou da linha dividida, que é uma metáfora que o Platão utiliza no livro Sexto da República, sua obra principal. E hoje falaremos, então, finalmente, da alegoria da caverna, que está no livro seguinte, o livro Sétimo da República, e que é, com certeza, a história, a passagem, a imagem mais famosa da história da filosofia, e tem que ser mesmo, na minha opinião. Não podemos então deixar de falar disso, né, no nosso canal, não pode passar batido assim, né? A gente tem que falar uma aula só pra isso. O Arthur quer porque quer falar, embora a gente já tenha falado várias vezes sobre, mas o Arthur quer dar uma aula especial sobre isso e eu vou apoiar meu amigo. Obrigado. Então, vai lá, mete bronca. Então, irmão. Yo! Vamos lá. Então, alegoria da caverna, né, gente? Alegoria, como o nome já diz, é uma alegoria. Olha só, né? Então não é uma coisa assim que você vai se encontrar totalmente conceitual. É uma matriz, né? Uma matriz de várias, como posso dizer, né? De várias intuições, né? De vários significados. Vários significados. Camadas, leituras. Camadas, exato. Folders inside folders. Exato. Now you open a folder and there is a folder inside of it. Vocês percebem, né? Você falou que queria empolgar. Eu empolguei. Exato. Eu tô muita coca. Então, a alegoria da caverna. Por que a alegoria da caverna, primeiro, ela ficou tão famosa? Justamente, acho que o primeiro ponto é esse. Ela é uma imagem muito poderosa. Ela é uma analogia que ela acaba virando uma espécie de matriz de várias outras, né, várias outras linhas de raciocínio, várias possibilidades de ideias, de pensamentos, né? E a alegoria da caverna, ela basicamente vai ilustrar as possibilidades humanas dentro de uma vida humana, né, de uma maneira geral. Então, o que é a alegoria da caverna? Aquela imagem clássica que a gente tem uma caverna, né, que tem, obviamente, uma fenda, uma abertura para o mundo exterior, onde o sol ilumina a natureza. E dentro dessa caverna, lá no fundo, embaixo, né, você tem prisioneiros que estão olhando para o fundo da caverna, então estão de costas para a saída. E nesse fundo são projetadas sombras que são feitas a partir de imagens que outras pessoas que não estão presas, olhando para o fundo da caverna, passam, né, atrás desses prisioneiros que estão olhando para o fundo, e atrás desses que passam com essas imagens que são, por sua vez, né, dessas imagens são projetadas sombras na caverna, tem um fogo que ilumina, né, e faz, então, portanto, essa projeção de sombras no fundo da caverna. Esse fogo, por sua vez, está já mais acima na caverna e está mais perto da saída. Então, a alegoria da caverna, ela ilustra uma situação humana. Platão está querendo dizer que é como se nós fôssemos prisioneiros neste mundo. Como se nós fôssemos pessoas que estão aprisionadas no fundo da caverna e nós, de uma maneira comum, normal, a gente, né, de uma maneira genérica, a gente vive, né, conseguindo captar apenas sombras, a gente vive apenas apegado às sombras das coisas, a impressões, né? Como se a gente nunca atingisse a realidade verdadeira. No entanto, Platão vai relatar no mito da caverna, por isso que é muito interessante, que um desses prisioneiros se solta, né, dos grilhões e consegue subir para a saída da caverna e finalmente contemplar o mundo como ele é. Então ele vê, ao invés de ver aquelas sombras que estavam sendo projetadas na parede, ele vê lá a árvore como ela é, o cachorro como ele é, tudo iluminado pelo sol, né, porque sem o sol a gente não vê as coisas. Muito bem. É conhecido isso daí, a narrativa, mas eu acho interessante a gente falar, né, assim, o poder educacional que isso tem. Quando nós queremos, digamos assim, todos nós que queremos realmente conhecer a verdade, experimentamos um pouco essa saída da caverna. Obviamente, proporções, né? Então tem pessoas que se dedicam mais à busca da verdade e conseguem atingir um grau maior, né, de conhecimento dela. Mas todos que, de alguma maneira, não se contentam, né, com TikTok e Instagram somente, né, de ficar passando imagens, impressões o tempo inteiro, né, e querem saber um pouquinho mais da realidade, querem entender como as coisas são, querem se educar, querem conhecer a verdade, experimentam na própria vida isso que o Platão está falando, essa espécie de saída de um mundo mais efêmero, falso, pueril, de uma certa forma supérfluo, né, superficial. É aquela imagem do filme Matrix, né? O filme Matrix, ele tem uma clara alusão, quem já viu Matrix, acho que a grande maioria aqui tá vendo o vídeo já
né, já deve ter visto ou sabe do que se trata. No filme Matrix você tem aquela cena famosa, né, que o Morfeu chega para o Neo, né, e apresenta 2 pílulas, né, aí você tem a Blue Pill e a Red Pill, né, a pílula azul e a pílula vermelha. A pílula azul, se ele tomasse, seria, né, uma espécie de dizer sim para o mundo de TikTok, um mundo de impressões passageiras e de um comodismo, né, intelectual e espiritual, de ficar naquela mesma e não querer nunca descobrir a verdade. E a Red Pill, né, que está até em voga hoje em dia, né, todo mundo fala de Red Pill, a pílula vermelha seria o conhecer a realidade como ela é. Né? Tem uma clara alusão à alegoria da caverna do Platão. Fato é que todos nós que queremos buscar a verdade experimentamos um pouquinho dessa sensação quando a gente se dedica, né, na busca da verdade, e isso de fato é a educação. A educação, sim, o Bruno lembrou isso já aqui em outra aula, muito bem colocado. Ela tem uma etimologia que vem do latim de educare, né, que é ex ducere. Isso. Que é conduzir para fora. Educere em latim é conduzir. Daí que você tem o dux, né? O dux é o líder, é o condutor. Então, ex ducere é conduzir, ex, né? Conduzir para fora. Também é clara alusão, até na etimologia da palavra, a esse movimento de saída da caverna para ver o mundo como ele é, a realidade como ela é. Só que uma coisa que para mim é muito importante a gente entender é que no mundo que a gente está vivendo, né, muitas vezes esse esforço educacional ele não vai ser entregue pelas instituições estabelecidas. Isso é muito sério. O Olavo tem uma aula no COF que ele fala sobre isso, o dever de reeducar-se. Reeducar-se. Ou seja, é um ato que você faz com você mesmo. Um dever que você tem para com você mesmo. Eu não sei se o Bruno vai concordar, mas eu acho que a gente escuta muito isso hoje em dia. A educação é um direito, não é isso que a gente escuta? A pessoa tem o direito de ser educada, né? A pessoa tem o direito de ter educação. Só que a tradição ocidental sempre entendeu um pouco o contrário disso daí. Que a educação, antes de um direito, ela é um dever. Uhum. Tanto por parte do educador, e aí a gente tem a figura da família, a figura da escola, a figura da igreja, quanto por parte do educando. Por quê? Se só o educador tem esse papel, não funciona. Se só o educando tem esse papel, pode funcionar, mas talvez de uma maneira um pouco defasada. Então a educação, de uma certa forma, a educação ideal, seria de certa forma um dux, um condutor te conduzindo para fora, mas você querendo sair também com ele. Porque Platão vai falar no Mito da Caverna, né, que quando ele volta, quando um dos prisioneiros, né, que volta, que é uma clara alusão ao Sócrates, né, me parece. E ele avisa que estão lá no mundo de ilusão. Exato, ele vai lá e avisa, ó, gente, o que vocês estão vendo aí, na verdade, ó, com todo o respeito, não é a realidade, né? E aí a galera quer matar ele. O Platão está claramente falando do Sócrates, que morreu exatamente por isso. Então, se o educando também não quer ir para fora da caverna, complica o processo de educação. Só que aí que me parece, no momento atual da nossa sociedade, a gente está no momento, gente, assim, que nós, e quando eu digo, cada um de vocês, cada um de nós, tem o dever de reeducar-se, deve ter essa busca meio que pessoal. Por quê? Perfeito. Infelizmente, no momento atual que a gente vive, não dá para considerar e para confiar muito nas instituições de ensino. Infelizmente, com muita dor no coração... De modo geral. De um modo geral, existem muitas famílias, né, que infelizmente não te entregaram essa educação. A sua família não te entregou essa educação. Essa educação moral, essa educação intelectual, essa educação espiritual. Não te foi passado isso. Aquilo que a tradição tem, não te foi entregue. Então, a escola não vai te passar isso também. As escolas, a grande maioria que a gente tem hoje, muito dificilmente vai te passar isso. Com algumas exceções, né? Sim. Temos muitas boas exceções, sem dúvida alguma. O Bruno é professor numa dessas exceções. Eu mesmo dou aula numa dessas exceções. Numa escola muito boa. Mas, de um modo geral, isso não funciona. Ou seja, as nossas escolas no momento atual, e muitas das famílias, infelizmente, os pais não passaram, não deram o caminho para que a gente se encontre dentro da nossa educação. Então, o Mito da Caverna evoca em nós essa experiência, né, e esse desejo de precisar se educar, né, de precisar sair da caverna, e muitas vezes sem um dux, né, sem um condutor muito claro. Né? E o que a gente aqui nesse canal quer fazer é ser um pouquinho, com muita modéstia para vocês, essa espécie de direcionadores. Né? Porque nos foi passado por outras pessoas, né? Outras boas pessoas nos passaram isso, e por nossas próprias buscas, né, a gente foi achando o caminho da tradição ocidental, ou seja, daquilo que sempre deu certo, que é sonegado muitas vezes hoje nas nossas instituições de ensino. Não sei se vai concordar. Se você teve um bom professor, né, em toda a sua vida de escola, você teve bons professores, marcam a gente, cara. Sim. Eu recentemente encontrei um professor meu de ética que eu tive na UERJ. Esse cara foi o cara que me fez ficar lá.
Que legal, Bruno. E encontrei recentemente, não via há muito tempo, e eu tenho um profundo carinho por esse homem, assim. E veja, a gente não concorda em tudo, Sim. tá? Mas era um homem, não precisa, né? Mas era um homem, mas é um homem, foi extremamente responsável com o seu trabalho, ama o conhecimento, um homem maravilhoso, assim. Eu olho pra ele com muito carinho, eu estava com minha família, conheci a esposa dele, e minha mãe estava comigo no dia, né? Eu lembro que ela viu no meu olhar, assim, o meu olhar de profundo carinho por ele, assim. Fica a figura do professor, fica. A pessoa quando de fato tá ali vocacionada, pô, é um carinho tremendo. Mas desculpa, me veio isso. Não, você falou aqui de Platão com Sócrates, na questão do professor. É isso. Eu lembro dele, assim. Eu acho que é isso mesmo. É isso, a transmissão, né? Não é um mero conhecimento intelectual, é a transmissão de uma personalidade que ama a verdade, uma personalidade que procura a verdade. Isso passa para os alunos, né? Só que como muitas vezes a gente não tem isso na nossa frente, infelizmente, que deveria ser o normal, que a nossa família nos passasse isso, que uma escola sadia passasse isso, acaba sendo um dever nosso, de certa maneira, também procurar isso. Né? Procurar, porque existe. Quem procura acha, existe. Existem bons professores, existem bons educadores que podem te ajudar nesse processo, e são vários. Né? Mas se você ficar sentado esperando que o TikTok te ensine, que a gangue da rua te ensine, não vai dar certo. Você vai continuar no fundo da caverna, tendo uma vida miserável, uma vida de falsidade, de ilusões. E a Alegoria da Caverna, assim, ela ensina isso pra gente. Existe um mundo superior, sabe? Existe um mundo de luz, existe uma coisa mais bela. Existe um tesouro da tradição. Existe. Existe uma coisa que a gente descobre, quando a gente descobre não dá pra voltar atrás. Assim. Né? Por isso que Platão falava, né? A gente falou isso também numa das outras aulas, verdade conhecida é verdade obedecida. Sim. Né? A gente está acostumado a ouvir hoje, né? Eu crio a minha verdade, né? A sua verdade é a sua verdade, a minha verdade é a minha verdade. E fato que isso aí é um mundo de sombras, né? Um mundo de contradições, é um mundo onde você não sai do fundo da caverna e fica naquela vidinha a vida inteira. Então, a gente queria só trazer essa aula, por favor, né? Você tem experiência de sala de aula, né? Você tem Bruno é professor numa escola muito boa. Amém. Como é essa experiência, né? Como é que é isso, né? Você vê assim num aluno, passar isso para o aluno, ele vê ele abraçando isso, né? É uma coisa muito, muito maravilhosa, né? O Roger Scruton, ele fala uma coisa que eu concordo muito com ele, que você tem que amar o conhecimento acima de tudo. E eu vou fazendo associações aqui. Aí eu lembro do Olavo, quando o Olavo falava às vezes, cara, vocês acham que eu gosto de ler? Eu não gosto de ler, eu gosto de obter o conhecimento que está aqui, pô. Né? E aí eu lembro do Rafael Falcon, que é um excelente professor também. Esse cara é maravilhoso, eu acho. Aluno do Olavo também. E ele fala uma coisa que me marcou muito, assim, eu boto isso em prática com meus alunos. Ele fala, um professor que não ama o seu aluno como um pai ama um filho, não está gabaritado a ser professor. E eu acredito, concordo 100% nisso. De fato, eu comecei a me interessar por filosofia da educação e educação clássica. Eu já estudava filosofia, mas essa área da educação clássica e filosofia da educação, quando o meu primeiro filho nasceu. Foi inclusive aí que eu fiz o curso do professor Rafael Falcon, que aliás eu indico. E comecei a me maravilhar com esse tesouro pedagógico da nossa tradição. E eu acredito nisso, sim. E aí volta a uma coisa que é platônica na essência, né? Que é socrática, na verdade. Que é o amor do aluno pelo professor o amor do aluno pelo professor e do professor pelo aluno, do amor pelo conhecimento e do impacto que a personalidade do professor tem que ter na alma do aluno. No final das contas, a gente está falando de força. É uma força da personalidade, é uma força do coração. É claro que o conteúdo, isso vem junto, porque é do seu caráter intelectual, da sua vida. Se você tem uma vida da qual você busca pela verdade, gosta de estudar, né, isso está atrelado a uma força, um motor do coração mais profundo que engloba toda a sua personalidade. Mas esse amor do professor pelo aluno, né, isso chega neles, assim. Isso chega. Sim. Se você não está apaixonado, eles não vão se apaixonar. Não adianta. E acima do amor ao aluno, acima do amor ao aluno, creio eu, é aquilo que você falou, o amor à verdade. O amor a Deus. Exato. Eu nunca esqueço quando a gente se formou. O amor à verdade. O Dom Anselmo, né, que era um padre lá na faculdade que a gente se formou, ele veio e me colocou assim a mão, assim, me deu uma bênção. Você estava no dia comigo, quando eu ganhei meu diploma lá. Sim.
Aí eu lembro que me deu uma bênção, cara. Sim. Eu entendi aquilo de maneira muito vocacional. Eu falei, cara, isso aqui, você está fazendo uma coisa por Deus. E eu sei, e todo professor deveria saber, de que você vai prestar contas um dia, quando você morrer, no seu juízo final, por cada aluno daquele que você teve. Assim, se você foi omisso, né? Então, assim, é uma questão muito séria. A Inger Enkvist, que é uma baita de uma filósofa da educação, tá falando dela agora com você. Exato. Bruno tá com isso no coração. Tô com essa mulher no coração. Essa senhorinha aí é barra pesada. Sueca, né? A gente é fã dela lá em casa. E Inger Enkvist. Podem procurar, tem aí traduzido pela Kirion. Que, aliás, estou esperando meu patrocínio até agora, Kirion. E aí, ela fala que... Meu Deus do céu, agora não deu um branco. Filosofia da educação, ela fala da escola? Você tá falando da escola moderna? Não, outra coisa. Eu tava falando do... que os franceses, no começo do século XX, Pronto. eles chamavam os professores de hussardos. Hussardo significa soldado. Você vê o respeito, né? Sim. De uma nação, dos franceses. Porque é isso. Por isso que é importante a gente entender a filosofia platônica na essência de que isso, a verdade existe. E se ela existe, a gente é servo dela, a gente, né, descobre e é servo dela. E é importante a gente amá-la. Sim. Isso chega no aluno e é importante que chegue, porque no fundo se trata disso. Né? Porque não vai chegar se você souber a verdade como conteúdo, mas não tiver amor. Exato. Porque o amor faz parte da verdade, pô. O próprio Aristóteles falava isso, né? Amigo do Platão, mas mais amigo da verdade. E eles eram super amigos, obviamente. Né? Quer dizer, o amor da verdade une os corações. Né? É o que uniu isso aqui, é o que fez isso aqui. Une os corações. É a passagem do Evangelho. Jesus fala, se você ama seu filho mais do que a mim, você não é digno de mim. Porque se você amar Jesus, você vai amar mais o seu filho. Exato. Né? Então, amar a verdade vai unir você com aquela pessoa que também está buscando. Isso impacta a pessoa. Eu lembro aqui também, se for na faculdade... É uma comunhão de espírito. Eu sou muito grato a muitos professores que tive, tenho ainda, né, em alta conta, e me ajudam a formar, né, a vida intelectual. E a gente depois vai seguir o nosso caminho também, né? Mas o Olavo, não preciso nem dizer, né? Assim, é um educador em pleno sentido, né? Exato. Ele é o educador. Mas também queria ser muito grato a vários, né? Não quero faltar com a gratidão com nenhum dos professores que tive, né? Mas assim, um que me impactou muito foi meu orientador na faculdade, foi Joatas Belo, né? Foi nosso professor na faculdade. Foi meu orientador também. Um professor incrível, que eu lembro de aulas dele que me impactaram muito, que eu saí daquilo ali com vontade de querer conhecer mais a verdade, Sim. de querer me dedicar mais, de querer beber também da Ele sabedoria dele. Um homem muito sério. E não tinha esse negócio de não era um afetozinho pelo professor, não. É que eu vi um amor dele real, era um amor verdade, real. Pô, não concordava com tudo que ele falava, e não precisa. E tem um respeito e um amor enorme por ele, uma gratidão enorme. Joatas Belo, né? Tem vídeo dele na internet, legal, enfim. Sim. E é um cara extremamente, um cara que ama a verdade. Né? Capacitado pra caramba. Exato. E novamente, você não precisa concordar com tudo, né, que o seu educador vai falar. Né? Nós somos católicos, eu e Bruno, a gente tem que concordar tudo com a igreja, em matéria de fé e moral. Né? Isso sim, a gente que é católico, fé e moral da igreja católica, assentimento completo. Mas assim, no âmbito do conhecimento, da filosofia, da sua formação educacional como um todo, mas você sempre vai concordar com o seu educador. Mas ter essa figura, tem uma coisa esses líderes, né, que vão te conduzir, né, o Dux, o que vai te conduzir, é muito importante. Né? Mas e você também querer, né, e o maior condutor seu, lembre-se, é a verdade. Nosso maior condutor é a verdade. Quem te vocaciona, quem te chama para conhecer, não é o Arthur, o Bruno, o Olavo, mais profundo. É a verdade. A verdade vai te vocacionar a conhecer. No fundo, quem está te chamando para fora da caverna é o sol, é a luminosidade, é a verdade. Os intermediários ali são secundários. Então, o Senhor. Esse desejo de você sair da caverna é o maior condutor. E esse desejo que te puxa, né, lá no fundo, quem está te chamando... É Jesus, né? É Deus. É Deus, né? É a verdade. Né? Então, por isso que esse mito é muito forte, essa imagem é muito forte, ela é extremamente amada por diferentes tipos de tradições e de pessoas, né? Porque no fundo tem ali uma espécie de mito educacional fundante, né? Fundacional. Né? Esse sol da caverna, Platão chamava... O sol de fora, né? O sol... Ele chamava Deus do sumo bem, né? É o nome mais conhecido. Mas Giovanni Reale, ele fala que um dos outros nomes pelo qual Platão chamava Deus é de o primeiro amigo. Lindo isso, nossa. O primeiro amigo. E é exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. É isso. É isso.
E uma outra coisa que eu esqueci, eu vou falar agora um negócio sobre Sócrates, mas não lembro o que era. É isso. É isso, gente. Ficamos por hoje. A gente vai parar por aqui, né? Mas a gente espera que essa aula da Alegoria da Caverna seja uma espécie de tema central que vai sempre te guiar na sua vida. Vai sempre ser uma espécie de refúgio, né? Imagético, seguro, onde você vai poder se colocar ali, né? Naquela cena. Pensar, né? Meditar. Se está deixando a sua vida correr muito só com coisas passageiras e, enfim, impressões, sombras que não vão te acrescentar em nada, ou se você está realmente procurando sair um pouco mais dessa caverna, né? Não, e você vê o impacto do amor que Platão sentia por Sócrates, que foi o professor dele. Sim. Né? Que ele escreveu basicamente todos os diálogos, né? Claro. Com a figura central de Sócrates ali. A reverência, né? O amor que ele tinha por Sócrates, né? Exato. Uma vez me perguntaram assim, como é que a gente sabe que o Sócrates verdadeiro é o Sócrates de Platão, ou não o Sócrates de Aristófanes, né? Porque você tem outras fontes, e Aristófanes, ele não tem essa reverência por Sócrates como você vê em Platão. E tudo que a gente sabe de Sócrates vem dos escritos que escreveram sobre ele, não deixou nada escrito. E aí uma vez eu respondi assim a um aluno meu, eu falei assim, cara, porque para você sentir um amor desse por uma pessoa, é mais fácil. Quando o sujeito não tem, ele vai medir a pessoa pela medida dele. Mas Platão, parece que a medida dele, ela é assim, né? Ela estoura, Sócrates estoura a medida do possível na alma de Platão. Ele estoura porque ele fala com um amor, é tão genuíno, cara, que você sente o senso de verdade ali dentro. Isso só pode vir do amor. O que acho que o Bruno quer dizer, agora tentar até filosoficamente expressar isso, o bem tem maior impacto do que o mal. O bem se difunde de uma maneira mais forte. Obrigado. Ou seja, quando eu tenho... Isso é um critério pra você. Você tem a pessoa, aí tem uma falando mal dela, sacaneando ela, rindo dela, né? Fazendo ela de tola, de boba, que o Aristófanes fez. E você tem um cara falando bem, amando, reverenciando, elevando, falando tudo que aprendeu com aquela pessoa. Você, por óbvio, você tem que ficar com a pessoa que fala bem, né? Você tem que... Se você não entende assim, tem uma coisa muito errada, né? Assim, tem uma coisa muito errada dentro de você. Diz o Evangelho, né? As minhas ovelhas escutam minha voz. Nosso Senhor, Jesus fala, né? Nosso Senhor fala, né? Sim. E ele é o próprio amor. Né? Quem escuta é isso. O bem é difusivo, né? Então o bem tem maior impacto. Sim. O bem tem maior impacto, né? E é isso, a medida na alma, né? Exato. A medida na alma aqui, ó, do Bruno, ó, a medida aqui na alma. Entendeu? Se eu tenho uma medida pequena aqui, ó, mas eu tenho um cara com uma medida grande, eu confio no grande. Por quê? Naturalmente o grande abarca o pequeno também, né? Então eu confio mais no grande, na medida grande, né? Naquele que falou e expôs tudo aquilo que aquele cara foi capaz de impactar nele. Ele não inventou a figura. Ele viveu com aquele cara e ele reverenciou. Agora o outro, que nem aluno era, foi lá e de orelhada escutou uma coisa ou outra e diminuiu a personalidade de Sócrates. É óbvio que a gente opta. Mas que é um cara inteligentíssimo também. Quem? O Aristófanes. Era um comediógrafo, era bom no que ele fazia, mas a figura de Sócrates foi ridicularizada por ele. Né? Mas é diferente, né? Os diálogos de Platão você pode ler o resto da vida. Exato. É isso. É isso. Tá bem, gente? Então pra essa próxima é a aula da Alegoria da Caverna. Desculpa. Fala. Acabou. Próxima, com a mesma camisa. Vamos pra próxima. Você que vai ser. Gente, muito obrigado, viu? Se inscrevam aí, curtam e sigam aí os miseráveis. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Abração.